Paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal, que é Mongleta novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de 1 Reis, capítulo 12. Roboão causa separação entre as tribos. Versículo 1. E foi Roboão para Siquém, porque todo o Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Versículo 2. Sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito. Versículo 3. Enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo, versículo 4. Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Versículo 5. E ele lhes disse, ide-vos até ao terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. Versículo 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhais-vos que se responda a este povo? Versículo 7. E eles lhe falaram, dizendo, se hoje fores servos deste povo, e o servirem, e respondendo-lhe lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Versículo 8. Porém ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os mancebos que havia crescido com ele, que estavam diante dele. Versículo 9. E disse-lhes que aconselhais-vos que respondamos a este povo, que me falou, dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs. Versículo 10. E os mancebos que havia crescido com ele lhe falaram, dizendo, assim falarás a este povo que te falou, dizendo, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mindinho é mais grosso do que os ombros do meu pai. Lombos do meu pai. Versículo 11. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Versículo 12. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo, voltai a mim ao terceiro dia. Versículo 13. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. Ele falou conforme ao conselho dos mancebos, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Versículo 15. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar sua palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nabate. 10 tribos segue Jeroboão. Versículo 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo, que parte temos nós com Davi? E não há para nós herança no filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Versículo 17. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Versículo 18. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo o Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou ao subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Versículo 19. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Versículo 20. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e fizeram rei sobre todo Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá.
Versículo 21. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reinado a Roboão, filho de Salomão. Versículo 22. Porém veio a palavra de Deus a Semeas, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Versículo 24. Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejarei contra vossos irmãos. Os filhos de Israel voltem cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Versículo 25. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali. E saiu dali e edificou a Penuel. A idolatria de Jeroboão. Versículo 26. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino a casa de Davi? Versículo 27. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá? Me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá? Versículo 28. Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro. Ele lhes disse: Muito trabalho vós será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Versículo 29. E pôs um Betel, e colocou o outro em Dan. Versículo 30. E esse feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um adorar. Versículo 31. Também fez a casa dos altos, e fez sacerdote dos mais baixos do povo, que não era dos filhos de Levi. Versículo 32. E fez Jeroboão a festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. Sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. Versículo 33. E sacrificou no altar que fizera em Betel no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa dos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. Mais um fim da leitura bíblica. Espero que tenha gostado. Compartilhe, deixa o like, se inscreva, deixe seu comentário. A palavra do Senhor nesta manhã fala sobre Roboão, causa separação entre as tribos, a qual Roboão ele foi ungido ao rei, né? Depois do seu pai Salomão. Então tinha Roboão e Jeroboão. E a palavra aqui está dizendo que Roboão ele pediu conselho para os anciões, mas também pediu conselhos para os mancebos. Os anciões pediram para que ele tirasse um pouco do jugo que o pai dele tinha deixado. Mas os mancebos disseram para ele multiplicar, para ele aumentar mais o açoite, mais o jugo pesado. E ele assim fez conforme os mancebos. A palavra do Senhor também diz que Jeroboão ele desviou do caminho do Senhor e começou a fazer idolatrias no meio do reinado dele. E o Senhor não gosta de idolatria e mandou um servo do Senhor falar com ele, dizer porque ele estava em pecado e adorando outros deuses. O Senhor, ele nos vê e nos contempla e sabe o que acontecerá no dia de amanhã. Muitas vezes nós estamos na presença do Senhor, mas estamos adorando outras coisas. Estamos um pé na igreja e um pé no mundo. Estamos divididos diante do Senhor. E o Senhor, ele procura os verdadeiros adoradores que andam em espírito e em verdade, com integridade por inteiro. Nós temos que ser inteiros, sinceros, se humilhar diante da presença do Senhor,
porque nós somos seres humanos imperfeitos em atitudes, em ações. Então nós temos que ser transformados pelo Espírito Santo, convertido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que nesse tempo que nós estamos vivendo, aqui está dizendo que havia uma divisão. O Senhor, Ele que quis que houvesse isso, porque o Senhor, no versículo 15, vai dizer, porque esta revolta vinha do Senhor. A revolta vinha do Senhor para confirmar a sua palavra, que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aias, o Silonita. Então o Senhor já tinha dito, já tinha falado que ia acontecer isso, que ia dividir o reino. E foi dividido para Roboão e para Jeroboão. Então o que acontece no dia de hoje é a mesma coisa. Hoje muitas pessoas se dizem crentes, cristãs, mas estão divididos. Não sabe se serve a Deus ou se serve o mundo. Não sabe diferenciar quem é justo e quem é ímpio. Como Malaquias 3,18 vai dizer, outra vez veremos a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. E no dia de hoje está dessa forma. A cada dia mais o amor está se esfriando, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.